guerreiro, olá guerreira, meu nome é Priscila Plaça e eu queria perguntar para você, você sabe o que é uma venda B2B? Hoje nós vamos falar de 3 conceitos muito importantes para isso. Mas antes disso, ative aí o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do Venda de Valor e deixe o seu like para que a nossa comunidade cresça e a gente ajude cada vez mais pessoas a vender mais e melhor aí. Portanto, pessoal, esses 3 conceitos que a gente vai falar hoje são conceitos muito importantes que a gente precisa relembrar ou pelo menos alinhar na venda B2B. Só para lembrar a todos o que é uma venda B2B, a venda B2B é aquela que eu vendo de um CNPJ para outro CNPJ, ou seja, é de uma empresa para outra empresa. Portanto, é muito bacana e muito legal você saber qual é o tipo de venda que você tem. Quando eu vendo de um CNPJ para outro CNPJ, o nome dado é B2B. Geralmente são vendas mais complexas, vendas com tempo de vendas e com ciclo de vendas maior. Então, pare e pensa, se o seu negócio é B2B, fique ligado aí nesses 3 conceitos que são bem bacanas e importantes para você considerar no seu planejamento. No vídeo anterior eu falei bastante sobre planejamento de vendas. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu te oriento que você assista. Por quê? Um dos maiores segredos da venda B2B é justamente você ter um planejamento bem elaborado, bem feito, tanto com informações qualitativas quanto com informações quantitativas. Eu vou falar também nos próximos vídeos como você busca essas informações, que tipo de informação é importante, como você faz a leitura do seu cliente antes de estar numa visita de vendas ou antes de estar numa ligação de vendas, ou seja, você se prepara melhor para a conversa de vendas. Portanto, o grande segredo da venda B2B está na sua preparação, está no seu planejamento. Vamos aos conceitos? Bom, primeiro conceito importante é o conceito de como que eu tenho estratégias de crescimento em vendas. Eu até falei num outro vídeo aqui no YouTube de 5 estratégias de crescimento em vendas. Basicamente, para a venda B2B, se você quiser se planejar e fazer um planejamento e já montar a sua estratégia, eu me ateria a 2, pelo menos 2, ok? Quando eu falo pelo menos é porque essas não pode faltar. Primeira parte importante do conceito de crescimento em vendas, estratégia de crescimento em vendas. Para quem que você vai vender? A gente costuma dizer que você pode aumentar suas vendas ou trabalhando clientes que você já tem dentro da sua carteira ou atendendo clientes que você não tem dentro da sua carteira. Por que isso é importante? Imagina o seguinte, você tem lá seu número de clientes, sua carteira de clientes, e você acaba vendendo bastante dentro dessa carteira de clientes. Pode ser que dentro dessa sua carteira de clientes, ou até dentro do próprio cliente, você possa expandir a sua venda e não percebeu. Vamos supor que você vende um determinado equipamento. Tá? Essa semana eu estava com uma equipe que vende equipamento para laboratório, por exemplo, de empresa. Ou seja, equipamento é um primeiro CNPJ e eu vendo para laboratório, que é o segundo CNPJ. Vamos lá, eu vendo um equipamento X para um cliente A, ok? Esse equipamento X é o que eu estou acostumado a vender para esse cliente A. Ele me pede peça de reposição, me pede manutenção, me pede serviço, mas eu estou acostumado a vender só esse equipamento X para o meu cliente A. Pode ser que dentro desse meu cliente A, eu também possa vender o equipamento Y, o equipamento Z, e como eu não mapeei as informações, as oportunidades da forma correta, eu acabo focando a minha venda só no equipamento X. Então, esse seria o exemplo da primeira estratégia de crescimento em vendas. O que você consegue aí, dentro da sua carteira de clientes, vender mais? Ou vender mais de portfólio, outro produto que você ainda não vendeu, ou vender mais de volume. Vender mais volume de algum produto ou de produtos que você já vendeu. Então, a primeira estratégia de crescimento é, olha para a sua carteira e potencializa os clientes que você já tem na carteira. A segunda estratégia de crescimento em vendas é, visto que a primeira eu vou potencializar os clientes que eu já tenho, a segunda estratégia é o quê?
É eu buscar novos clientes. Ou seja, vamos já usar o mesmo exemplo da empresa de equipamentos. Se eu vendo para a empresa de, sei lá, de alimentos X, PTO, ok? E não vendo para a empresa de alimentos que é concorrente dessa X, por que eu não vou lá nessa empresa Y, que é concorrente da X, e mostro que eu tenho esse mesmo equipamento para vender para ela? Ou seja, ao invés de eu potencializar só aquela carteira de clientes que eu tenho, eu busco novos clientes, de preferência próximos ou com o mesmo perfil daqueles que eu já atendi. Por que eu falo eu já atendi? Porque vamos supor que você atendeu uma empresa de alimento, ok? E aquele alimento precisa do equipamento que você tem. Cara, vai no concorrente dela, porque provavelmente o processo produtivo é muito parecido e ele vai precisar daquele mesmo equipamento também. Então, se eles são concorrentes, possivelmente eles têm um processo muito parecido de qualidade, de produção, enfim. Então, a primeira dimensão que eu daria, né, principalmente para você que trabalha em empresa B2B, é a partir, você quer procurar um novo cliente, parte da dimensão dos concorrentes daquele cliente que você já atende como empresa. Porque pelo menos você também já tem referência de mercado. Você pode falar, olha, eu estou te procurando porque eu atendo a empresa tal e eu imagino que você precise do meu serviço ou meu produto também. Então você já tem uma referência naquele mercado. B2B, gente, venda B2B é muito de referência. Você tem que ter cases, você tem que ter história para contar para as empresas quem você já atendeu, como você já atendeu, de que forma que você já atendeu, qual o resultado que você já atendeu, que você trouxe para a empresa que você já atendeu, porque as empresas, apesar muitas vezes de ser concorrentes, elas se falam muito. E as pessoas que são os CPFs que nos atendem nas empresas também mudam de empresa. Então fique atento, porque a complexidade de uma venda B2B é bem diferente. Portanto, pessoal, o primeiro conceito, que são as duas estratégias de crescimento em vendas, a primeira estratégia que eu falei é: olha direitinho para o seu cliente, analisa o seu cliente, aprofunda a lupa no seu cliente, para ver se dentro do mesmo cliente você não pode vender mais em volume ou outro tipo de produto do seu portfólio. Segunda estratégia de crescimento: busque novos clientes que não estão na sua carteira hoje, mas que de preferência já são próximos ali daqueles clientes que você atende. Tudo bem? Então, o primeiro conceito é duas estratégias de crescimento em vendas. Segundo conceito que é muito importante também na venda B2B e que você precisa considerar. Ele vai fazer um pouco de link com o que eu falei da estratégia de crescimento, mas é um conceito que a gente chama de ciclo curto e ciclo longo. O que é o ciclo curto e ciclo longo? Ciclo curto é quando eu tenho aquela minha carteira de clientes e eu só trabalho em cima dela o tempo todo. Eu vendo as mesmas coisas para os mesmos clientes o tempo todo. Então eu fico num ciclo curto aqui de vendas. Ou seja, eu tinha um cara, eu tinha um lead, eu tinha um cliente, esse lead virou potencial, esse potencial me pediu um agendamento de visita, ou uma proposta, essa proposta eu vendi, ele entrou na minha carteira de clientes. Entrou na minha carteira de clientes, eu continuo vendendo só para ele. Isso é muito perigoso, principalmente quando a gente fala em venda B2B, que não é venda de massa, geralmente. Por quê? Porque se você cria sua meta, né, e tenta ativar só o seu ciclo curto de vendas, se um cliente deixa de comprar, ou se alguns clientes que estão acostumados a comprar, de repente naquele mês não compraram, quebra a sua meta, acaba com a sua meta. Por quê? Porque você estava acostumado e de repente o seu ciclo foi cortado, foi corrompido. Por isso que eu falo que o ciclo curto, ele é muito, muito, muito tentador, mas ele é muito perigoso. Porque uma vez que você cria relacionamento com o cliente, e o cliente já cria esse relacionamento com você, a gente, na verdade, meio que vicia de vender sempre para os mesmos clientes. E pior, sempre as mesmas coisas. O ciclo longo, ele é um ciclo que, embora você tenha vendido, né, sempre para esses clientes, você tem um trabalho grande em respirar, a gente chama de oxigenar a carteira de cliente. Independente dos clientes que você vende, você se estabelece uma meta, você se estabelece uma disciplina de abrir novos clientes o tempo todo. Ou seja, você vendeu,
mas você busca novos clientes, de novos mercados, novos segmentos, que viram, né, clientes potenciais e que podem vir a entrar na sua carteira de cliente. Por que que eu digo isso? A sua carteira de cliente ela tem que estar sempre oxigenada, com clientes que você já tem e com clientes novos, com clientes que você já tem e com clientes novos. Por quê? Embora você tenha lá 80% do seu faturamento, geralmente baseado na carteira que você já tem, dentro desse mundo do ciclo longo, você pode encontrar outros clientes que venham a potencializar a sua carteira ou muitas vezes repor aquilo que aquele cliente do seu ciclo curto naquele mês não comprar de você. Então, o ciclo curto é quando eu vendo o tempo todo para os mesmos clientes, as mesmas coisas, e ciclo longo é quando, independente do que eu vendo, eu faço um trabalho de prospecção de carteira, de busca de novos clientes em carteira, para que a minha carteira fique o tempo todo sendo oxigenada. Ok? Então, o segundo conceito importante é ciclo curto e ciclo longo de vendas. Terceiro conceito importante é carteira de clientes. Embora eu tenha falado de carteira de clientes, o que você precisa entender é a sua carteira de clientes, principalmente para quem trabalha B2B, é o seu patrimônio. É daí que você vai ter que realmente tirar toda a sua meta, trabalhar sua margem, trabalhar seu volume, cuidar dos indicadores, fazer a gestão dessa carteira. O que que eu ofereço para quem e quando? Que horas que tá, né? Que horas que eu volto a falar com aquele cliente? A carteira de clientes do B2B, gente, é como se você tivesse que cuidar de um bebezinho ali o tempo todo, que exige dedicação, exige cuidado, exige que você vá educando o seu cliente na sua prestação de serviço e na sua venda. Então, cuidado com a gestão da sua carteira de cliente. Nunca abandone um cliente. Nunca abandone um cliente. Mesmo que esse cara deixe de ser o seu cliente, lembre-se, quando ele está no B2B, ele pode voltar a ser numa outra empresa, num outro relacionamento. Então, nunca deixe o seu cliente solto. Nunca deixe o seu cliente sem cuidado, sem informação, porque essa carteira de clientes que você tem que fazer a gestão, e isso é diário, gente. É diário. Você está cuidando, você está cultivando. Partindo do princípio que a venda B2B é uma venda muito focada em relacionamento, a médio e longo prazo, você tem que cuidar. Lembre-se, apesar de ser uma venda B2B, que é CPF para CPF, por trás do CPF é CNPJ para CNPJ, por trás desse CNPJ a gente tem CPFs, que são pessoas. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho de como que você cuida dessas pessoas, que tipo de informação que você pode levantar dessas pessoas. Beleza? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido ajudar. Não esqueça de deixar o seu like e bora vender! Hashtag bora vender!